vocês aqui nesta tarde. Aleluia. Quando eu decidi no meu coração de fazer este culto de ação de graças para o Senhor, foi em agradecimento ao Senhor pela minha vida. E como a pastora Paula pregou aqui nessa tarde a respeito que é importante a salvação, quando eu ia orar, apresentando esse trabalho para o Senhor, quando eu estava orando de joelhos, é como se o Senhor estivesse ministrando. No meu coração era quando eu estava orando, era como se eu estivesse contando toda a minha trajetória do começo, de quando eu aceitei o Senhor Jesus, né? De como eu aceitei o Senhor Jesus. E quando eu estava ajoelhada orando, eu chorei tanto na presença do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele me chamou ainda quando eu era criança. Chegou umas pessoas na minha casa, pregou o evangelho para minha família. Eu acho que eu tinha de 5 para 8 anos de idade. E ali foi pregado o evangelho, ali eu ouvi a palavra ainda criança. Aceitei o Senhor Jesus, eles fizeram um apelo. Mas quando foi no outro dia, eu falei: mãe, vamos para a igreja? Não, minha filha, nós já temos a nossa igreja. E ali eu, como criança, não tinha mais a minha família para estar me levando para a igreja, né? Aí então eu falei: então tá bom. E aí eu sentada ali na área da minha casa, eu olhei assim para o céu, e eu olhei assim, eu criança, eu vi assim uma nuvem. Aquela nuvem não tinha formato, mas de repente aquela nuvem ela se formou assim como uma estrada tão linda. E eu sendo criança, e eu pensei assim, em chamar minha família para ver, mas eu falei: não, ninguém vai acreditar que eu estou vendo isso tão lindo. E aí então se passaram o tempo, né, e aí eu cresci. Quando foi lá para 12, 14 anos, meu pai, nós fomos para a cidade de Parauapebas, no Pará. E ali, assim que chegamos lá, eu fui passar um tempo na casa de uma tia minha, fui estudar, fui trabalhar um pouquinho com ela para cuidar das filhas dela pequenininha. E ali ela recebeu um convite para estar num culto ao ar livre, né? Culto que seria pregada a palavra do Senhor. E ali eu falei assim: tia, eu também quero ir. Pois vamos, minha filha. E aí chegou o dia de eu estar ali naquele culto, e ali já eu não tinha minha mãe e meu pai ali, né? Tipo, que eu dependesse para estar me levando para a igreja, eu já poderia estar indo sozinha. E ali foi pregada a palavra do Senhor naquela casa, daquela irmã que eu não conhecia, mas ali um senhorzinho que não era pastor, mas era diácono, ali um senhorzinho. A igreja não tinha pastor porque o pastor vinha de fora, esse pastor ele vinha da Bahia, do ministério, para pregar. Então esse diácono era o pastor da igreja. E aquele pastor, aquele diácono, ele pregou a palavra do Senhor, né? Falou dos milagres de Jesus, do que o Senhor veio para fazer aqui, pregou a palavra do Senhor, contou que o nosso Senhor Jesus Cristo passou por mim e por você, uma tamanha dor, uma tamanha aflição, foi esbofeteado, passou por sofrimento, passou por tantas coisas terríveis. E ali, quando eu estava de joelho orando, tudo isso me veio à mente. Meu Deus, como Jesus sofreu por mim. É verdade. E às vezes nós passamos por coisas pequenas aqui nessa terra e nós reclamamos, e às vezes nós enfraquecemos e não temos força. E o nosso Jesus, ele suportou tão grande dor, tão grande aflição. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. E aquela palavra entrou no meu coração. Aquele diácono pregou a palavra da salvação. Aquela palavra entrou no meu coração. E no final ele fez o apelo, quem queria aceitar o Senhor Jesus Cristo. E ali por vergonha, porque ninguém foi à frente, eu não fui. Mas no final do culto eu falei: tia, minha tia não era crente. Tia, como eu queria aceitar Jesus. Ela falou: minha filha, vá, minha filha. Ali eu me animei. Entrei na casa daquela irmãzinha, tinha um grupo de jovens já arrumando equipamento, violão, os cabos de som, tudo para levar para a igreja. E ali eu falei que eu queria aceitar o Senhor Jesus. Aleluia. E aqueles jovens oraram por mim. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Obrigada, Deus. meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ali eu aceitei o Senhor Jesus. E no outro dia eu comecei a ir para a igreja. E o diácono orou por mim mais uma vez, né? Oficializando ali, porque tinha que ter mais alguém assim para orar. E ele orou por mim. E ali eu me firmei no Senhor, conheci o Senhor Jesus. E ali, quando foi começado a cantar os hinos da harpa, eu falei: meu Deus, que louvores lindos, eu nunca tinha ouvido
nunca tinha ouvido. Por isso que eu falo que as músicas, a música mais linda que eu já ouvi na minha vida foi Os Hinos da Harpa. E foi o primeiro hino que eu ouvi na minha vida. Foi aquele firme nas promessas do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E a primeira vez que eu cantei esse louvor na igreja, primeira vez que eu cantei na minha vida na igreja, que eu ensaiei, foi para cantar o hino 107. E ali, como eu não conhecia, ali o Espírito Santo desceu sobre a minha vida, e eu senti o fogo do Espírito Santo sobre a minha vida, e ali foi tremendo. Aleluia. Glórias a Deus. E se passou um certo tempo também ali, eu ouvi falar do círculo de oração. O círculo de oração na igreja era tarde. E eu estava indo para a casa da minha mãe visitar. Só que eu passei na frente da igreja e eu vi aquela reunião de irmãs. E eu entrei ali naquela reunião. E eu decidi ficar. E ali nós demos as mãos e começamos a orar. E eu vi todos falarem em mistério. E eu falei, por que as pessoas estão falando assim? Elas estão falando em mistério com Deus. Eu falei, eu quero falar também em mistério com Deus. Eu quero falar também. E ali eu busquei de todo o meu coração um círculo de oração. E eu falei, minha irmã, como que faz para falar em línguas, para falar em mistério com Deus? Você precisa, irmã, glorificar a Deus, mas é glorificar sem parar de todo o teu coração. Então eu glorifiquei, eu dei glória, eu não parei ali no círculo de oração. E de repente a minha língua começou a enrolar e eu comecei a falar no mistério. Aleluia, Deus, vocês, irmãos, que eu saí daquela reunião falando em mistério até na casa da minha tia. E eu via que minha tia ficava escondida me observando, eu lavando louça e chorando e falando em mistério. E aí foi isso até a noite, e eu falando em mistério. Eu não me contive, eu já cheguei na igreja me ajoelhando e orando e falando em mistérios e glorificando, e os irmãos não entendiam porque era um poder tremendo. Então, irmãs, eu quero falar para vocês que o importante é a nossa salvação. Que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, que nós possamos terminar essa trajetória firme no Senhor Jesus Cristo, suportando as dores, suportando as aflições. Nesta vida nada é fácil, mas nós temos o Deus Todo-Poderoso que está Aleluia! Fácil não é, nós vamos passar por lutas, por adversidades, por tantas coisas terríveis nessa terra, mas o Senhor Jesus disse que está tudo escrito que nós iríamos passar por isso, mas que Ele não nos abandona. Nós só precisamos é ficar firme na presença do nosso Senhor Jesus, porque Ele está conosco. Amém? Então é gratidão a Deus, porque Ele se entregou naquela cruz, foi por mim e foi por você. Aleluia! Eu quero dizer que quando eu estava aqui arrumando essa casa, não foi fácil, irmão. Eu não tenho funcionário, eu mesmo, não é todo dia que tá assim não, sabe? Mas eu arrumando essa casa, eu falo, Senhor, eu estou arrumando essa casa, é para o Senhor, Pai, cada detalhe. E também as irmãs que vão estar vindo aqui, que eu sei que o Senhor que vai tocar, que vai trazer cada um. Glória ao teu nome, Deus. Senhor, eu te glorifico, eu te adoro e ofereço, Senhor, tudo para o Senhor. E hoje pela manhã eu já acordei, já organizando tudo, mas eu parei, sentei ali na mesa e comecei a agradecer, Senhor, muito obrigada por mais um dia, pela tua presença, pelo fôlego da vida e por me permitir passar mais, Senhor, estar firme aqui na tua presença. E ali eu senti a presença de Deus e foi muito glorioso. E a presença de Deus é tão maravilhosa, porque quando nós sentimos a presença do nosso Deus, quando Ele está aqui conosco, minhas irmãs, quando nós damos lugar, o poder de Deus é tão grande, nós não queremos nem parar. Se deixar, nós ficamos o tempo todo, é o dia todo, nós não queremos sair da presença de Deus. Então, irmãs, é só gratidão a Deus, eu sou grata a Deus, porque também pela minha família, meu marido ter me apoiado em tudo. Gratidão a Deus por tudo, por cada uma de vocês. Quero falar para vocês que eu tenho orado por cada uma de vocês que estão aqui. Por cada um que não puder estar aqui também nessa noite, nessa tarde. Então é isso, eu agradeço a oportunidade, né,
aos irmãos que estão aqui na direção do louvor, a pastora Paula, seu esposo, a sua família, cada um de vocês. A pastora Poliana, né, que está aí nessa frente do trabalho, da segunda de oração. Então, é os irmãos que estão na frente dessa direção aqui. Era para eles estar um pouquinho mais cedo, mas devido ao trabalho, eles chamaram o irmão João, que está aqui, né, e foi uma bênção, irmão João. Muito obrigada, viu? E tem o pastor Deneval também, que vai chegar mais tarde, né, pastor? Então, a esse eu já agradeço a boa oportunidade. Aleluia. Amém. Que essa oportunidade sempre protegendo nessa caminhada. Passa a palavra para a direita, a pastora Poliana. E essas meninas bonitinhas aqui, Jesus, dá um joinha aí, menina. Agradecer. Deu a oportunidade para todo mundo. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor. No dia que a irmã Adriana conversou conosco, né, eu quero que o culto de oração venha estar na direção, porque a gente sempre tem o trabalho de fazer o culto no lar também, o culto de visita. Então, assim, como antigamente a arca de Deus ia com a presença dele através da arca, nós também, né, nós como servos do Senhor, levamos a presença do Senhor nas casas. E a irmã Adriana pediu para a gente estar aqui sobre a direção. Aí eu falei assim, olha, eu saio 5 e meia.